Vamos falar um pouquinho agora sobre como arrumar os itens num formulário, numa aplicação do FireMonkey, tá? Primeiro, deixa eu iniciar aqui uma aplicação VCL para eu mostrar um ponto importante para você. Eu vou adicionar aqui um botão, tá? Agora eu quero posicionar esse botão aqui na tela. Evidentemente que eu posso posicionar com o mouse, né? Mas como é que o formulário VCL sabe o posicionamento desse botão aqui? Quais são as coordenadas desse botão aqui para a VCL, né? Então a VCL ela tem aqui esse top, tá? Que é essa posição do botão aqui, ó. Se eu colocar 0 nesse top, ele vem para cá, tá? O 0 é aqui. Coloquei 10, ele vai descendo, ok? E ele tem o left, que é essa coordenada aqui, ó. Se eu colocar 0, ele vai para a esquerda. Coloquei 10, ele foi 10 para a direita, tá? Então é 10 pontos em relação à esquerda dele, tá? E o tamanho dele? Width é a largura e height a altura. Legal? Então quando eu quero trabalhar com coordenadas aqui no formulário VCL, eu utilizo left, top, height e width. Tá. E como é que eu faço no FireMonkey? Vamos ver se é a mesma coisa, né? Vou colocar aqui um botão também. Pronto. Vamos ver a largura. Aqui está. Largura. Mesma propriedade, tá? Vamos ver a altura. Height. Também a mesma propriedade. Agora vamos procurar o left. JL. Não tem. Tá? Vamos procurar o top. Também não tem. Tá? O top e o left, esses conceitos mudaram no FireMonkey. Legal? Por quê? Para facilitar o trabalho nos diversos dispositivos. Tá? Agora nós temos a propriedade position. Tá? Onde o X, você pensa num plano cartesiano. Então o X é aquela linha horizontal e o Y a linha vertical. Tá? Então quando eu mexer no X, ele vai mexer na horizontal. Ó, tá? Ele está a 48 pontos aqui dessa base. Ó. Se eu colocar 0, tá? Então é como se esse X fosse o left lá na VCL. Tranquilo? Coloquei 50, ele vai se afastando, né? Na linha X, tá? Do plano cartesiano lá. E o Y é o top, né? Coloquei 0, ele vai lá em cima, tá? Coloquei 150, ele vai descendo, tá? Então, left na VCL agora passou a ser position.x e o top position.y, tá? Temos então essa pequena mudança aqui para as aplicações do FireMonkey, tá bom? Tem uma outra coisa que é importante você observar e para isso eu vou ter que abrir essa estrutura aqui, tá? Vou fechar aqui as propriedades. Veja que o botão aqui ele está abaixo do form, né? Então eles têm uma hierarquia aqui. O botão é filho do form, por assim dizer, tá? Eu vou colocar então um outro botão e ele também é filho do form, tá? O form é pai desses dois botões aí, tá certo? Vou colocar agora um label e vou colocar um edit. Pronto, tá certo? Agora veja que interessante, ó. Eu vou arrastar esse label para esse edit aqui, ó. Tá? Esse label agora ele é filho desse edit. E qual é a vantagem disso aí? Observe o que vai acontecer agora. Eu vou arrastar o edit e o label vem junto. Legal, né? Daí o que é que você pode fazer com esse label aqui? Olha? Você pode vir nas propriedades dele. Deixa eu abrir aqui o Object Inspector. Pronto. E nós temos aqui Position. Ó, a Position aceita valores negativos, né? Parecido com o que acontece com o CSS, tá? Quem trabalha com desenvolvimento lá vai compreender que isso é parecido com o que acontece lá no CSS, tá? Não só isso daqui, mas como outras coisas que nós vamos ver aqui em relação ao posicionamento, né? A
arrumar os controles no formulário do FireMonkey, tá bom? Então se eu colocar no X aqui um 0, ó, ele vai ficar bem alinhado com o Edit, né? Já se eu fizer isso com o Y não vai funcionar muito bem, né? Ele vai ficar acima, então realmente aqui tem que ser um valor negativo. Legal? Mas só o fato, né, de você ter um label aí agrupado, por assim dizer, com o Edit já valeu a pena, tá? Um exercício que você deve fazer agora é testar isso com outros controles, tá? E ver quais são as vantagens, né, de você ter uns controles filhos de outros, tá? Vimos claramente aqui uma vantagem em relação do Edit com o label, tá? Mas existem outras vantagens também. Eu gostaria que você então pesquisasse em relação a isso e fizesse testes mesmo, brinque com a ferramenta, né? Tornando uns controles filhos dos outros, né? Para isso é só você arrastar um para cima do outro aqui, tá? E aí de repente você vai ver como é que a coisa funciona. E aí você vai mexendo também nas propriedades, né? Como essa Clip Children aqui, Clip Parent, tá? Para que será que servem essas propriedades aqui? Você vai dar uma pesquisada em relação a isso aí, um exercício para você fazer nesse momento, tá bom? E agora chegou o momento de nós falarmos sobre aquela propriedade, essa aqui, ó, Align, né? Como é que era essa propriedade nas aplicações VCL? Vamos dar uma olhada lá. Numa aplicação VCL, colocava, por exemplo, um botão aqui. Daí eu tinha, ó, o botão ficava alinhado lá embaixo, ou na janela inteira, ao client. Ao custom você colocava onde quisesse. Ao left para a esquerda. Ao none em lugar nenhum. Ao right para a direita. Ao top em cima, tá? Só tinha essas opções. No FireMonkey tem muitas outras, né? Então vamos criar aqui de novo uma aplicação para o FireMonkey. E para nós entendermos todas essas propriedades, aliás, as opções, todas as opções dessa propriedade, nós vamos brincar um pouquinho aqui com os componentes. Eu vou segurar aqui o Shift e vou colocar logo vários botões aqui. Pronto, 11 botões tá bom, né? Foi até demais. Deixa eu tirar esse último aqui. Vamos deixar 10 botões aí, tá? Então vamos pegar o botão de número 1 e vamos deixar ele alinhado bottom, tá lá embaixo, né? Executei a aplicação e quando eu redimensiono a tela aqui, ó, o botão ele redimensiona a largura dele, tá? Mas não redimensiona a altura, tá? E isso você pode observar aqui no Anchors. Esse Anchors são as âncoras. Legal? Quando eu ponho a aplicação alinhada ao bottom, lá para baixo, então quando o formulário for redimensionado, ó, ele vai esticar para a esquerda, para a direita e para baixo. Mas para cima não. Legal? Então, o Anchors aqui está intimamente relacionado com a propriedade Align aqui. Tranquilo? Fique bem atento nessas duas propriedades aí, tá? Vou pegar o botão 2 agora e vou alinhar no centro, tá? A única coisa que vai acontecer é que ele sempre vai ficar no centro. Ó, vou executar a aplicação. Quando eu maximizar aqui, o botão 2 está no centro do formulário, ok? Ele não mexe na largura, não mexe na altura, nada disso, tá? Mas ele sempre vai ficar no centro da tela. Legal? Então o botão 2, como é que ficou o Anchors dele aqui, ó? Nada, não tem nada no Anchors dele. Perfeito, vamos para o botão 3. No botão 3 nós vamos selecionar Client. E aí Client ele vai ficar na tela toda, né? Vamos executar a aplicação. Aí está, o botão 3, né? Ele está acima do botão 2, nós sabemos que o botão 2 está no centro, né? Mas o botão 3, como ele está ao Client, tá? Ele ficou acima do botão 2. Mas observe que ele está ao Client, mas ele não ficou em cima do botão 1 não, tá? Ele pega a porção do cliente que sobrou, né? Se já tem algum botão alinhado, ele não se mete com ele. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos agora para o botão 4.
Botão 4, vamos colocar nesse Contents aqui, ó. Aí vamos executar. Tá? Então o botão 4, ele é mais poderoso que o Align lá, né? Ele inclusive ficou por cima daquele botão que estava ao bottom aqui, ó. Legal? Então esse Contents aí, ele fica por cima de todo o conteúdo. Ele realmente pega todo o conteúdo. É só não esses outros que estão soltos ainda aí no formulário. Legal? Tá, então esse botão 4 eu vou removê-lo. E o botão 3 deixa aí por enquanto, tá? Vamos para o botão 5, aqui está ele. Vamos colocar esse botão 5 aqui ao left, por enquanto, tá? Então veja, ele ficou aqui ao left, né? E o All Client ficou com a sobra, né? Nós já sabemos que o Contents ficaria em cima também desse botão 5, tá? Botão 6, vamos colocar Right. Aí, ó. Tá? Botão 7, vamos colocar ele Most Right. Olha só, ele tanto ficou mais à direita do botão 6, como ele ainda teve predominância sobre o botão 1, né, que está ao bottom, tá? Por isso que nós temos agora o Right e o Most Right, tá? O botão 8 eu vou colocar ele Most Left. Olha lá, ele tanto ficou mais à esquerda do botão 5, que já é left, como ele teve prioridade acima desse bottom aqui, tá? Já no botão 9, se eu colocar Most Bottom, sabemos que o botão 1 é bottom, né? E o Most Bottom, o que é que vai acontecer com ele? Olha aí, ele ficou mais abaixo, legal? E ele empatou com esses caras aqui, ó, tá? Eles não entraram na área dele, né, que é o Most Left e o Most Bottom. Tranquilo? Vamos ver se ainda tem mais algum interessante. Bom, todos são interessantes dependendo da aplicação, né? Aí nós temos, por exemplo, o Vert Center, daí ele vai ficar no centro, na vertical, tá? Aí nós temos o Horizontal Center, daí ele vai ficar no centro, na horizontal, legal? E agora é o momento de você brincar, né? Já dei aqui o pontapé inicial, você já compreendeu como é que funcionam aí as propriedades. Eu não explorei todas porque eu tenho que deixar algumas para você brincar, né? Mas não tem segredo não, tá certo? Quando você começar a mexer aqui nas propriedades, você logo vai compreender como é que elas funcionam. E faça como eu fiz aqui, tá? Coloque aí 20 botões e comece a brincar, ou coloque 20 panels e comece a brincar. É a melhor forma de você entender como é que essas propriedades funcionam. E sempre dando atenção ao que acontece aqui nas âncoras, desse Anchors aqui. Tá? Legal, vamos aproveitar então e já compreender como é que funciona margem e padding, tá? Tem essa propriedade padding aqui, ó, e tem a propriedade margins. Legal? É tal e qual o que acontece no CSS. Se você já entende de CSS, é a mesma coisa, tá? Margem e padding aqui, até mesmo no HTML lá que tem no table quando você cria, é a mesma coisa, tá? O margem e o padding aqui. Mas vamos ver na prática como é que funciona, né? Primeiro vamos começar com a margem, tá? E olha, veja que eu estou com o botão 3 aqui selecionado, tá? Esse botão 3 ele está ao client, tá? As margens dele estão zeradas. Então eu vou colocar aqui uma margem 10 no bottom, lá embaixo. E olha, ele se afastou do seu vizinho. Legal? Agora eu vou colocar no left. E ele se afastou do seu vizinho aqui, ó. Tá? Da esquerda. Right. Afastou do vizinho da direita. E top. Afastou do vizinho do topo, que não é ninguém, é o próprio formulário. Legal? Então, as margens têm a ver com a distância de um componente com os seus vizinhos. Tranquilo? Se a gente fizer isso no botão 5 aqui agora, ó, eu já dei 5 aqui, 10 de margem entre o 3 e o 5, né? Então eu já não vou mexer na margem direita do 5, mas eu preciso mexer na margem esquerda dele. 10. Preciso mexer no topo. 10. Preciso mexer no bottom. 10. Vou mexer no right dele? Não, senão aí vai ficar diferente aqui. Se eu colocar um 10 aqui, ó,
Na verdade, esse espaço agora passou a ser 20. Então aqui eu vou deixar zerado. Tá? Imaginando que eu quero deixar um espaçamento igual aqui em todos os componentes. Tranquilo? Se eu vier no botão 3 e mexer no padding dele, o que é que vai acontecer? Você observou alguma coisa? Não, né? Não deu para observar nada em relação ao padding. Tá, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar o mouse por cima dos componentes. Quando eu faço isso, ele está selecionando todos os componentes que ele passou, ou pelo menos essa linha passou em cima do componente. Não precisa passar sobre todo o componente, tá? Se a linha encostou no componente, ele vai selecionar. Então, selecionou todo mundo, deletei. Agora eu vou colocar aqui alguns panels, tá? Deixar esses 4 panels aí. Eu vou aliar o primeiro aqui à esquerda. Vou alinhar esse segundo no topo. Vou alinhar esse aqui à direita. E vou alinhar esse aqui abaixo, bottom. Agora eu vou colocar aqui 2 botões nesse primeiro panel, tá? Esse botão aqui eu vou alinhá-lo à esquerda e esse segundo botão eu vou alinhá-lo à direita, tá? Já nesse panel aqui eu vou trabalhar agora com o padding dele, tá? Eu quero que o padding dele na esquerda seja de 10. Veja só o que aconteceu. Para que você perceba melhor o que aconteceu, eu também vou colocar 10 à direita. Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Vou colocar 10 no topo e vou colocar 10 no bottom, tá? Então veja, enquanto as margens trabalham com a distância entre o componente e seu vizinho, o padding trabalha com a distância dos componentes que são os seus filhos, tá? É o espaço interno do componente, tranquilo? Então os componentes que estão aqui dentro desse panel, olha, eles tiveram que trabalhar com esse espaço de 10 aqui de distância entre ele mesmo, né, o componente que está dentro dele, e o seu pai. E isso é o padding, é o espaço interno. A margem é o espaço externo, tá? Então veja, esse panel aqui ele não está do lado desses outros dois aqui, ó. Se eu quiser que ele fique distante 10 pontos desses 2 panels de baixo, eu vou trabalhar com a margem bottom dele. Ó. Colocar 10 e ele vai se distanciar 10 desses 2 caras de baixo. Ou então eu zero aqui e vou no carinha de baixo e trabalho com o top dele. Aí no caso eu vou ter que trabalhar com os dois. Certo? Então deixa eu retornar aqui. Coloco 10 no bottom. Daí ele já se distanciou. Certo, e se eu quiser distanciar o panel agora do formulário, tanto na esquerda, como no topo, como no left? Eu venho no left, venho no direita e venho no topo. Tranquilo? Agora, e se eu quiser trabalhar com todos eles distantes do formulário, nessa mesma proporção aqui, ó? Será que eu vou ter que mexer em todos eles? Ou seria mais inteligente eu mexer no padding do formulário? Vamos ver se funciona. Vou selecionar de novo esse cara aqui. Vou tirar a margem left dele, right e top. Tá? Deixei apenas a bottom, que é a distância desses outros dois aqui. Ó. Agora eu quero distanciar todos eles ao mesmo tempo do formulário. Vou clicar no formulário e no padding do formulário eu vou colocar os 10. Ó. Legal? E agora se eu quiser distanciar esse cara desses dois aqui, eu trabalho com a margem top dele. Legal? Então, margem top 10 e ele já se distanciou deles, tá? Então é isso, né? Essa é a diferença entre margem e padding. Acredito que ficou bem claro, tá certo? No entanto, exercício para esse momento é brincar com isso aí. Coloque vários componentes uns dentro dos outros
e vai mexendo na margem, vai mexendo no padding, até você entender plenamente como é que isso daí funciona. Mas não é complicado, não é bem fácil de entender e é muito útil isso aí quando nós estamos desenvolvendo as aplicações para múltiplos dispositivos, tá?